Imagine um campo de terra batida que se transforma no primeiro estádio de cimento da América Latina. Um palco para a seleção brasileira e o berço de uma era de ouro do futebol nacional. Essa é a história do Estádio Presidente Manuel Schwartz, popularmente conhecido como Laranjeiras, a casa do Fluminense Futebol Clube. Você já se perguntou como, no início do século XX, em um Brasil ainda em formação, um clube conseguiu erguer uma estrutura de engenharia tão ambiciosa? Não estamos falando apenas de erguer arquibancadas. Estamos falando de construir um símbolo de modernidade, organização e excelência que serviu de modelo para o esporte. Prepare-se para voltar no tempo e desvendar cada detalhe da construção que não apenas deu uma casa ao Fluminense, mas que definiu o padrão para o futebol brasileiro e sediou o primeiro título internacional da nossa seleção. Esta jornada vai da visão de um patrono influente aos desafios de sediar um evento internacional de proporções olímpicas, mostrando como a combinação de tecnologia da época e uma ambição visionária moldou um dos palcos mais charmosos e historicamente importantes do país. O local onde hoje se ergue o Estádio Presidente Manuel Schwartz não surgiu do nada. Desde 1904, ali já existia um campo de futebol, conhecido como Campo da Rua Guanabara, utilizado pelo recém-fundado Fluminense Futebol Clube. No entanto, tratava-se de uma área simples, com uma pequena arquibancada de madeira, construída por iniciativa do sócio Eduardo Guinle. O futebol crescia em popularidade, e a necessidade de uma estrutura permanente, digna da importância do clube e do esporte, tornava-se urgente. A verdadeira revolução começou a tomar forma com a visão e o empenho do então presidente e patrono do Fluminense, Arnaldo Guinle, que comandou o clube com uma visão empresarial e ambiciosa entre 1916 e 1931. Arnaldo Guinle não era apenas um dirigente. Ele era uma figura central no cenário político e esportivo, chegando a presidir a Confederação Brasileira de Desportos, CBD, atual CBF, de 1916 a 1920. Essa dupla função de liderança permitiu que seus projetos tivessem a influência e o capital necessários para se concretizarem. Foi sob sua batuta que o Fluminense decidiu não apenas construir um estádio, mas sim o primeiro estádio de cimento da América Latina, um marco de engenharia para a época. O projeto arquitetônico foi assinado por Hipólito Pujol. O trabalho começou com a transformação do antigo campo da Rua Guanabara em um canteiro de obras grandioso. A escolha do cimento como principal material de construção era um sinal de vanguarda e durabilidade, distanciando-se das frágeis e perigosas arquibancadas de madeira que dominavam os campos de futebol. A construção, iniciada em 1918, demandou um esforço logístico significativo. Embora o Brasil já produzisse cimento, a escala do projeto exigiu a mobilização de grandes quantidades de matéria-prima e mão de obra qualificada. Os engenheiros e operários da época tiveram que superar os desafios de construir uma estrutura sólida e curvada, projetada para acomodar uma multidão em um terreno que ficava na vizinhança do Palácio Guanabara, a residência oficial do presidente da República. A obra foi concluída em tempo recorde para os padrões da época, e o estádio, com capacidade inicial para cerca de 18 mil torcedores, foi inaugurado em 11 de maio de 1919. A partida inaugural não foi do Fluminense, mas sim da seleção brasileira, que goleou o Chile por 6-0 em jogo válido pelo Campeonato Sul-Americano de Seleções, hoje conhecido como Copa América. Esse fato demonstra a relevância imediata da obra. O estádio já nasceu como o palco oficial dos grandes eventos esportivos do país. No entanto, a história da criação do estádio não se encerra em 1919. O verdadeiro teste de fogo para a engenharia e a capacidade de organização do Fluminense veio em 1922. Para celebrar o centenário da independência do Brasil, o Rio de Janeiro sediaria o Congresso e os Jogos Olímpicos Latino-Americanos, um evento de escala continental. Para receber a competição e, simultaneamente, o Campeonato Sul-Americano de Seleções daquele ano, a capacidade do Estádio das Laranjeiras precisava ser urgentemente ampliada. Novamente, sob a liderança de Arnaldo Guinle, o Fluminense investiu recursos próprios e promoveu uma rápida e eficiente ampliação, elevando a capacidade de 18 mil para cerca de 25 mil espectadores. Essa expansão de 1922
solidificou Laranjeiras como o maior estádio da América Latina daquele período. A ampliação não foi apenas a adição de mais assentos. Envolveu a construção de novas arquibancadas de cimento e a adaptação do complexo esportivo para receber não apenas o futebol, mas também as provas de atletismo dos Jogos Olímpicos Latino-Americanos. Uma pista de atletismo foi temporariamente instalada, demonstrando a versatilidade e a robustez da estrutura original. O sucesso desses eventos em Laranjeiras comprovou a excelência da engenharia e da gestão do clube, garantindo ao Brasil uma infraestrutura de ponta para o esporte. Foi ali, naquele ano histórico, que a seleção brasileira conquistou o bicampeonato da Copa América, um feito que reforça a mística do estádio como um caldeirão pé quente. Ao longo das décadas, o Estádio das Laranjeiras continuou sendo um palco de inovações e grandes momentos. Foi em Laranjeiras que a seleção brasileira disputou a maior parte de seus jogos em casa durante a sua fase inicial, tornando-o o campo onde a seleção canarinho conquistou mais títulos em sua história. Um dado que ressalta sua importância como a primeira casa da pátria de chuteiras. Uma curiosidade de engenharia e funcionalidade é que, já em 1928, Laranjeiras passou por mais uma melhoria: a instalação de refletores para a realização de jogos noturnos. Embora São Januário do Vasco tenha sido o primeiro a inaugurar o sistema de iluminação em um jogo, a estrutura de Laranjeiras rapidamente se adaptou para sediar partidas sob a luz artificial, um avanço tecnológico que estendeu a vida útil do estádio e a diversão do público. O charme e a atmosfera de Laranjeiras sempre foram únicos. Pela sua localização e pelo perfil social de seus fundadores, o estádio se tornou conhecido por ser um ambiente mais familiar e menos tumultuado, com a presença de famílias e de uma aristocracia elegante. Isso se reflete na figura do Cartola, o mascote do Fluminense, que representa a fidalguia e a nobreza de atitudes, nascido da pena do caricaturista argentino Lorenzo Molas. No final da década de 1950, o estádio sofreu um duro golpe em sua estrutura e capacidade. A administração carioca, para as obras de duplicação da Rua Pinheiro Machado, precisou desapropriar parte do terreno do Fluminense, em 1961. O traçado da nova rua passaria exatamente por onde estava uma de suas arquibancadas históricas. O clube teve que ceder parte de seu patrimônio, o que resultou na demolição de parte das arquibancadas e na redução drástica da capacidade para os atuais 8.000 espectadores, além de uma modificação nas dimensões do gramado. Essa desapropriação marcou o fim da era de Laranjeiras como o principal palco do futebol carioca, papel que seria consolidado pelo Estádio do Maracanã, inaugurado em 1950. No entanto, o espírito pioneiro do Fluminense permaneceu. O nome Estádio Presidente Manuel Schwartz foi dado ao complexo em 2004, em homenagem ao ex-presidente que esteve à frente do clube na década de 1980 e que conquistou o Campeonato Brasileiro de 1984. O estádio, embora não receba mais jogos do time profissional, continua vivo, sendo a casa das categorias de base e do futebol feminino do clube, mantendo sua relevância como centro de formação e símbolo de tradição. A criação do Estádio Presidente Manuel Schwartz é uma história de ambição, vanguarda e paixão, demonstrando como a arquitetura e a engenharia podem ser usadas para estabelecer o prestígio e a identidade de um clube e, de quebra, impulsionar o desenvolvimento do esporte em uma nação.